Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e novamente hoje com um vídeo da nossa série Nomes da Filosofia. Então essa é uma série que está disponível aí no canal Filosofia da Psique, aonde em cada vídeo nós falamos a respeito de um dos grandes nomes da filosofia. Então, algum nome que tenha sido destaque, de grande importância para a filosofia, a gente fala um pouco a respeito da vida deste autor ou desta personalidade, já que alguns nem mesmo escreveram, como é o caso de Sócrates. E a gente fala quando escreveram um pouco a respeito dos livros e um pouco a respeito da forma do pensamento dessa personalidade, desse personagem da história da filosofia. E hoje nós vamos trazer um personagem que me é de grande apreço. Quem me conhece aí sabe que eu tenho um encanto bem grande por esse personagem, que é o nosso caro Friedrich Nietzsche. Então o Nietzsche ele é assim, uma personalidade muito importante e de razoável destaque dentro da filosofia. E hoje a gente vai estar falando um pouco a respeito dele. Bom, então o Nietzsche ele é nascido em 15 de outubro de 1844 e ele é filho de um pastor protestante, com uma mulher que também não era pastora, mas era de uma família de pastores com um nível de religiosidade bem alto. Então o Nietzsche ele se criou em um ambiente religioso muito intenso. O pai do Nietzsche ele teve pouco contato, porque logo aos seus 5 anos de idade, o pai veio a falecer de uma doença, bem jovem inclusive, e então o Nietzsche ele não teve muito contato com esse pai. Porém, ele, durante uma das obras, que ao menos é atribuída a ele, que se diz que pode ter sido manipulada essa obra, mas em uma das obras ele fala relativamente até bem desse pai. E ele se criou em um ambiente bastante religioso. Após a morte do seu pai, ele se mudou com a mãe para outra cidade e se criou, inclusive estudando em uma escola, que é uma escola de viés religioso. Eu não sei a pronúncia correta dessa escola, mas ele entrou nela em 1858. Ele entrou na escola de Petfords, ou Pefforts, que é uma escola que já tinha um certo viés religioso. Ele teve acesso também dentro da sua família à poesia e música. Então, também aspecto pro protestantismo, um aspecto muito importante também é a poesia e a música, e o Nietzsche ele teve bastante acesso a isso. E, inclusive, é bem irônico falar que na escola, quando um dos seus biógrafos vai atrás da sua história e vai ver os documentos da sua escola, na escola fica registrado no histórico escolar do Nietzsche que ele era um aluno exemplar, ele possuía um aprendizado muito rápido, ele tinha uma capacidade intelectual bem incomum e que ele era altamente dedicado ao estudo do cristianismo. Quem conhece minimamente Nietzsche sabe o quanto é irônica essa afirmação, já que uma das obras escritas por Nietzsche é justamente o Anticristo. Então é um pouco irônico você saber que ele era dedicado ao estudo do cristianismo. Mas enfim, eu sempre brinco também que geralmente ateus sabem muito mais sobre Deus e a Bíblia do que muitos crentes. Porque realmente para você desacreditar de tudo e para você viver sem crenças, sem as esperanças ilusórias, é necessário bastante estudo e bastante dedicação para entender de onde se origina tudo. Enfim, entende-se também que na morte do pai, do Nietzsche ainda nos 5 anos, foi onde começaram as suas dúvidas a respeito da religião e da existência de Deus, que é onde alguns dos seus
biógrafos estudiosos a respeito de sua vida trazem, que é aonde ele, vendo o sofrimento do pai, que era um homem dedicado à religião, ele começa a se perguntar que tipo de Deus permite que um homem que se dedicou tanto a vida toda a ele sofra desse modo. Bom, em 1860 ele funda com mais 3 amigos, com mais 2 amigos, perdão, em 3, eles fundam uma associação músico-literária, Germania, ou Germânia, perdão, nossa, analfabetismo, né? Não é acentuação. Germânia é o nome dessa associação músico-literária que eles fundam, e essa associação ela permanece aí por longo de 3 anos, ativa, e ele começa a escrever algumas coisas durante esse período, que é onde já se percebe as suas primeiras obras literárias dando sinal do antimetafísica. Então o Nietzsche, ele também, para quem conhece aí um pouco da teoria dele, sabe que ele tem críticas ferrenhas à metafísica, a qualquer coisa para além desse mundo. Um dos motivos para ele ser usado como forte embasamento para o existencialismo. Então existem correntes existencialistas que se utilizam muito do Nietzsche para embasar as suas teorias. Por mais que o próprio Nietzsche não se dedicou a escrever diretamente sobre o existencialismo, como foi o caso do Jean-Paul Sartre, que escreveu diretamente sobre o existencialismo, o Nietzsche ele não faz isso. Porém, pelas ideias dele serem muito compatíveis com as ideias de existencialismo, algumas correntes existencialistas se apropriam do Nietzsche para embasar as suas teorias. Em 1864, muda-se para Bonn, creio que seja essa a pronúncia, B-O-N-N, matricula-se na Corporação Estudantil Franconia. Porém, depois ele não vai permanecer muito tempo nas corporações estudantil, e posteriormente ele vai se mudar para Leipzig, e vai acabar ingressando em uma universidade em Leipzig. Posteriormente, o Nietzsche ele começa a se interessar muito por leituras em Schopenhauer. E essas leituras em Schopenhauer também vão dar para ele um bom embasamento para o seu ateísmo, e vão dar uma boa noção do quanto é muito difícil a questão da metafísica, o quanto a metafísica é prejudicial para o ser humano e para a humanidade. E nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Em 1867 ele é chamado para o serviço militar, porém ele foi dispensado após um acidente de montaria. Em 1871 ele publica O Nascimento da Tragédia, que é um dos seus primeiros livros. E daí por diante se trazem mais questões mesmo dos livros que ele foi publicado por ele, e é muito engraçado porque a sensação, não que realmente seja isso, mas a sensação que eu tenho às vezes ao ler sobre o Nietzsche é que tem menos informação da vida do Nietzsche do que da vida de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, sendo que o próprio Nietzsche escreveu algumas coisas a respeito da sua vida e sendo que ele é bastante recente. Então se a gente for ver, ele é ali do final do início de 1900, ali do final de 1800 e pouco. Então a gente vê que é muito próximo de nós. É uma época que já tinha fácil acesso à escrita de livros, não tão fácil, mas muito mais fácil do que na época de Platão e Aristóteles. Era uma pessoa que tinha um destaque, que teve muitos alunos, foi professor, apesar da sua didática ser péssima, mas a gente vê que tem muitos motivos para ter muitos dados a respeito da vida dele, e não se tem tantos quanto se esperaria ter. Bom, por que eu brinquei sobre a didática? Então a leitura de Nietzsche é uma leitura bastante difícil. Ela é uma leitura que, em alguns casos, como é o caso do Zaratustra, entre outros, é uma leitura que ela demanda muito esforço mental, porque ela é uma leitura altamente complexa, e ela é uma leitura que eu não sei porquê, mas eu, ao menos na minha experiência pessoal, eu sinto que ela é uma leitura que desperta muita sonolência. Ela é uma leitura que parece que te suga muitas energias e ela te acalma de certo modo. Então eu até brinco, eu tiro sarro às vezes para alguns colegas que às vezes falam: não consigo dormir, tenho dificuldade para dormir. Você conhece
um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, te recomendo na cabeceira da tua cama. Você vai dormir que uma beleza. É ler 3 páginas, você empacota. Não que isso seja ruim, que fique bem claro, eu sou um pessoal fã do Nietzsche, porém a leitura dele é relativamente cansativa e ela demanda um desgaste energético razoável. Para mim, não sei se todos têm a mesma experiência, mas ao menos muita gente me relata que tem experiências semelhantes ao ler Nietzsche. Então é uma leitura bastante pesada. Eu tenho alguns dos livros aqui dele, não todos, então tem muitos livros que eu ainda não tenho, ainda não comprei, tenho que comprar alguns. O meu predileto, que é o Anticristo, a gente vai falar um pouco a respeito dele daqui a pouco. Para Além do Bem e do Mal, também é um livro bem importante dele, e esses dois são os de leitura mais fácil que nós encontramos, são o Anticristo e Para Além do Bem e do Mal. Os outros já começam a complicar um pouco. A Gaia Ciência, então é outra obra do Nietzsche. Humano Demasiado Humano, também é uma das obras que o Nietzsche escreve, uma obra razoavelmente extensa, inclusive. E essas obras que nós vemos, elas trazem um pouco da ideia do Nietzsche e são obras da sua época de vida ainda. Então ele escreveu ainda em vida, publicou ainda em vida, nem todas elas tiveram um grande retorno, na verdade foram muito mais criticadas do que apreciadas em vida, considerando também que suas temáticas são bem pesadas. E este daqui é um livro posterior, após a sua morte, que foi publicado, esse Homo, que é um livro que inclusive existem alguns questionamentos sobre a veracidade de tudo que é trazido nele. Então existem dúvidas se muitas das coisas colocadas nesse livro não são coisas manipuladas por outras pessoas para darem a entender que foram escritas por Nietzsche. E uma das coisas que é trazido nesse livro e que não é tão presente nos escritos anteriores é sobre o ateísmo do Nietzsche. Então nesse livro aí fica a dúvida se realmente foi escrito por ele, mas ele se declara nesse livro abertamente ateu e diz que o ateísmo não é uma opção e não é um caminho que ele seguiu, mas é um instinto natural. O ateísmo é um instinto natural. Foi uma frase bem marcante para mim, que encontra-se nesse livro Esse Homo. Existem outros, como Assim Falava Zaratustra, existem outros livros, o próprio primeiro que foi mencionado, que é sobre, deixa eu só achar aqui o nome dele, que é um livro que eu ainda não li, claramente, por isso não lembro o seu nome, que é o livro Nascimento da Tragédia. E tem um outro escrito também, que é semelhante, mas esses livros eu não tenho. O Nietzsche, uma das coisas assim que me agrada muito nele na questão da filosofia é justamente a quantidade de material. Então ele é um autor assim que tem uma quantidade, um volume de material escrito muito razoável. Eu costumo brincar que o meu primeiro filósofo favorito foi Maquiavel, porém eu passei a ter um canto por Nietzsche quase maior do que por Maquiavel, por questão dos escritos, que Nietzsche, tanto é que eu ainda não consegui ler todos os livros do Nietzsche, enquanto do Maquiavel eu já li todos. Então o Maquiavel ele tem uma produção meio limitada de livros, ele tem aí 5, 6 livros publicados, e enquanto o Nietzsche ele tem várias obras, muito mais do que isso, então só eu tenho 5 aqui em mãos e não tenho todas elas. Bom, a partir daqui a gente vai falar um pouco sobre as ideias do Nietzsche. Então, como é padrão dos outros anteriores também que eu gravei esse formato de vídeo, eu fiz o mesmo movimento. Então, primeiro eu apresentei um pouco da vida, algumas obras, como que ele escrevia as obras, e posteriormente falei sobre alguns dos conceitos e das ideias dos filósofos. Porém, do Nietzsche eu tenho uma ressalva para fazer aqui. Como nós sabemos que o Nietzsche ele é um autor que ele escreve críticas ferrenhas, literalmente, a Deus e à religião e ao cristianismo, principalmente, não é à toa que um dos seus livros se chama O Anticristo, a Maldição do Cristianismo. Então, considerando toda a opinião forte que o Nietzsche tem a respeito do cristianismo e de Deus, e considerando que muitos dos usuários, tanto do meu canal, do Filosofia da Psique, do nosso canal,
quanto do YouTube em si e do Google aí, de toda a internet em si, muitos desses usuários são crentes, acreditam em algum tipo de orientação religiosa ou espiritual. Eu também acredito que não é a intenção, não me posiciono desse modo em hipótese alguma, sendo a intenção dos vídeos do canal ofender deliberadamente e desnecessariamente as pessoas. Então, visando o bem-estar de quem acessa o canal, de quem assiste os vídeos, até aqui você teve uma noção da vida do Nietzsche. É o que eu posso dar a noção sem entrar em questões que podem ser mais ofensivas para quem não tem tolerância a críticas a respeito do cristianismo ou da religião. Então, se você acredita e não tem tolerância a críticas contra Deus, contra a religião, saia e vá assistir outro vídeo do canal. Então, acesse o canal aqui embaixo. Embaixo desse vídeo tem ali o nome, Filosofia da Psique, Wróblewski JV, que é o meu nome, João Vitor Wróblewski. Tem o íconezinho preto do canal. Se você clicar ali, você vai ser direcionado para o canal, onde você encontra mais de 240 vídeos em diferentes áreas, tanto da filosofia quanto da psicologia. Então, se você não tem tolerância a críticas em relação a Deus, a crenças, a cristianismo, respeito, beleza, vai para o canal e assiste outros vídeos que não tem críticas desse gênero. Os demais vídeos do canal são relativamente neutros. Agora, se você acredita ou não acredita, ou acredita, mas tem uma tolerância a críticas, não se importa, gosta de saber sobre o Nietzsche, já conhece a teoria, sabe das críticas que ele faz contra Deus e o cristianismo, e mesmo assim você deseja saber mais, beleza, continua com a gente. Agora, o que eu quero dar a noção clara aqui eu tô dando a oportunidade para quem não quer ouvir críticas a respeito do cristianismo, eu estou dando a oportunidade de sair do vídeo nesse momento e ir para o canal assistir outro vídeo. Então ninguém tem o direito de deixar críticas agressivas, mal educadas nos comentários deste vídeo, porque todos foram devidamente alertados. Então eu não estou realizando aqui com ninguém um estupro mental de estar enfiando ideias em vocês sem vocês saberem o que está acontecendo. Então vocês sabem que a partir daqui este vídeo vai se tornar mais agressivo e vai ter críticas ao cristianismo. Se você tolera, continua com a gente. Se você não quer esse tipo de material, é todo o seu direito nesse momento desligar o vídeo e ir ver outros dos nossos vídeos ou ir acessar outros conteúdos, ok? Faço esta questão aqui, coloco esta questão e tenho essa atitude justamente visando o máximo possível o respeito pelos usuários do canal e por todas as pessoas que tenham acesso a esse vídeo, ok? Bom, a partir daqui subentende-se que todos estão cientes do que vão ver daqui por diante, do que vão ouvir e estão dispostos a ouvir tais conteúdos. Então, para quem conhece minimamente o Nietzsche, já sabe que não é à toa que ele escreve o Anticristo, a maldição do cristianismo. Então, para Nietzsche, a concepção de metafísica, de Deus, de céu, de cristianismo, é simplesmente uma afronta à humanidade. Por que o Nietzsche ele chama o cristianismo de uma maldição, uma doença na humanidade? Porque o Nietzsche ele diz que o cristianismo ele promove uma ofensa direta à natureza e à sua lei natural. Então, o que acontece? O cristianismo ele incentiva, por exemplo, a caridade, ele incentiva a ajuda aos pobres e fracos. Para Nietzsche, isso é uma afronta ao desenvolvimento natural do mundo. Por quê? Porque Nietzsche ele traz algumas ideias bastante compatíveis com as ideias darwinianas. Então o Nietzsche ele nos diz o seguinte: o mundo é assim, o mais forte, o mais adaptado sobrevive, o fraco morre e não prolifera, não procria a fraqueza. Então o Nietzsche ele mais do que ninguém teve bons motivos para ser favorável a ter em pena da fraqueza, porque a saúde dele não foi muito legal ao decorrer da sua vida. Inclusive ele morreu bastante jovem com sífilis, uma loucura desenvolvida em função da sífilis, e ele morreu aí por volta dos 44 anos, então uma morte bem precoce. E ele mais do que ninguém passou a vida bastante adoentado, teve vários problemas de saúde, então ele mais do que ninguém teve motivos para estar defendendo
uma solidariedade aos fracos. Ao contrário, o que ele fez foi dizer, não, os fracos têm mais é que morrer mesmo, e os fortes é quem tem que sobreviver. E daí vem também as suas teorias de vontade e de potência. Então, o que o Nietzsche nos traz referente ao cristianismo? Quando o cristianismo ele incentiva a caridade, incentiva a se ajudar os fracos, ele está incentivando a proliferação dos fracos. E para Nietzsche isso é inaceitável. Como que você vai incentivar a proliferação dos fracos, sendo que a natureza determina que os fracos devem morrer, somente devem evoluir e procriar os fortes? E é isso que Nietzsche acredita, que os fortes devem permanecer sobrevivendo, enquanto os fracos são naturalmente eliminados, são descartados do mundo. Outra crítica que ele faz ao cristianismo e a Deus de um modo geral, a crença no além, na metafísica, é que o ser humano passa a vida inteira se sacrificando em função de uma vida posterior que não existe. Então, como assim você joga a tua vida real, que é aqui na Terra, você joga no lixo em função de um céu que não existe? Como assim você passa uma vida inteira deixando de fazer o que você tem vontade, deixando de exercer a tua potência de ser, simplesmente em função de uma vida que não existe, uma vida posterior que nunca virá? Isso é a maior idiotice do mundo. Não existe você fazer isso. Lembrando que eu estou falando pelo viés de Nietzsche, pelo que Nietzsche defende e acredita. Não significa que eu concorde com todas as opiniões dele, nem que eu discorde. Então é o que Nietzsche diz. E aí ele diz que é inaceitável sacrificarmos a nossa vida aqui na Terra, a única vida real que nós temos acesso, em função de uma vida que não existe, que é uma vida além. E daí as suas sérias críticas à metafísica. Então nem preciso falar que Platão, assim, o Nietzsche considera o Platão como a escrotice da filosofia. Então ele considera assim que Platão é um dos pioneiros assim, na degeneração da filosofia. E ele faz sérias críticas a Sócrates, a Platão, a Aristóteles. E, bom, então a outra ideia que é muito forte é a morte de Deus. Então em determinado trecho do Assim Falava Zaratustra, se não me engano, o Nietzsche ele nos diz que porque Deus morreu e nós matamos ele. E o que ele quer dizer com isso? Então, quando ele diz que Deus morreu, é meio contraditório, porque se Deus existisse, ele seria imortal, então ele não teria como ser morto. E se ele não existe, ele não pode ser morto também, porque para morrer algo precisa existir. Então a afirmação que Deus morreu ela é contraditória, mas o que Nietzsche quer esclarecer com isso? Que na verdade Deus nunca existiu. Deus foi uma criação humana que nunca existiu e que nós criamos porque não damos conta de arcar com as responsabilidades da nossa vida. Então nós não damos conta de arcar com as responsabilidades da nossa sobrevivência e por isso criamos uma imagem de Deus, que ainda Freud posteriormente vai nos trazer com uma imagem do Pai, né? Então nós precisamos de uma imagem de uma função paterna forte, esse Deus punitivo que mata, que promove guerras, para ter uma imagem confortável de segurança. E o Nietzsche ele nos traz justamente essa questão. Deus morreu porque na verdade nunca existiu. E que essa ideia de Deus ela é simplesmente uma degeneração da espécie. Porque em função desse Deus, nós facilitamos a sobrevivência dos fracos, que acabam perpetuando sua fraqueza ao longo da espécie, o que não é nem um pouco aceitável para Nietzsche. A partir dessa visão de Deus e de sobrenatural, de além, nós sacrificamos a nossa vida aqui na Terra, que também é inadmissível para ele, sacrificarmos a única vida que nós temos. Nós sacrificamos a nossa vontade de potência, que é um dos pontos fortes do Nietzsche. Então, para Nietzsche, a ética, a forma de sobrevivência correta e válida é viver em função da minha potência de ser. Então eu tenho uma potência, isso lembra muito Aristóteles, por mais que ele também tenha críticas sérias a Aristóteles, eu tenho uma vontade de potência. Então eu quero tal coisa. E eu tenho que ir atrás do que eu quero.
Eu não tenho que ficar me preocupando se isso é pecado, se isso, se é aquilo. Eu tenho mais é que ir atrás do que eu quero, do que eu desejo. Essa vontade de potência do Nietzsche entra em total conflito com ideias religiosas, com ideias do cristianismo. E, por fim, o Nietzsche ele nos afirma o seguinte, que o mundo funciona muito bem sozinho, não precisa de Deus, não precisa de nenhum tipo de divindade. Então o mundo ele é como é. Ele veio evoluindo ao longo de milênios e ele se tornou o que se tornou e ele nunca precisou de Deus e ele não é agora que ele precisa. Que o mundo funciona perfeitamente sem Deus. Por isso a afirmação dele é tão célebre, que Deus morreu. Porque não precisamos de Deus, o mundo não precisa de nenhum Deus para sobreviver, ao contrário. Segundo a visão nietzschiana, Deus é justamente o câncer da humanidade. É justamente o que promove todo o mal, o que promove guerras, é a ideia de Deus que faz com que as pessoas sejam fracas, é a ideia de Deus que faz com que elas disputem entre si suas crenças e acabem se matando, promovendo guerras, promovendo preconceito, promovendo atrocidades. Então, por isso a afirmação do Nietzsche. Deus morreu, porque nós não precisamos dele. Nietzsche é uma personalidade muito forte, é assim um grande nome da filosofia. Para mim, na minha visão, na minha interpretação da forma dele agir, ele é altamente apaixonado. Então o que isso significa? Significa que o Nietzsche ele se envolve com muita força em tudo que faz. Então ele ama e odeia em proporções astronômicas, assim. Que para mim é uma visão até de certa infantilidade. Então para mim isso é até uma característica muito da infância, também não classificando isso como bom ou ruim, mas é uma característica muito infantil, você amar e odiar numa proporção muito forte. E a gente vê isso no Nietzsche, que ele ama e odeia numa proporção bem intensa, pelos poucos acessos que a gente tem à história de vida dele. É um nome fortíssimo, alguns concordam com as teorias dele, muitos outros discordam, alguns leem, entendem e respeitam, mas também discordam, outros leem, não entendem e faltam com respeito, porque geralmente quem falta com respeito é quem não entende. Então tece críticas e não críticas no sentido de eu discordo disso, por isso, não, realmente é críticas chuvas e vulgares, assim. Realmente fazem algumas críticas muito toscas a respeito dele. Enfim, eu sou declaradamente um fã do Nietzsche e das suas ideias. Não que eu concorde com todas elas também, mas sou fã do Nietzsche e leio ele, aprecio, não entendo tudo que ele diz de modo algum, é uma leitura bem complexa, mas lendo, concordando, discordando ou não, assim como Freud é um nome para psicologia e vai ser visto por quem estuda psicologia, Nietzsche é um grande nome para filosofia e possivelmente vai ser visto por quem estuda filosofia. Então, cabe a cada um aí fazer o seu próprio julgamento das teorias e das ideias nietzschianas. Mais um vídeo da nossa série aí, Nomes da Filosofia. Se você gostou, acesse os outros, então já tem outros vídeos anteriores a esse aí dos nomes da filosofia. Pretendo fazer muitos outros vídeos a respeito. Acesse o canal, se inscreva, assista os vídeos de filosofia e psicologia e até um próximo vídeo. Um abraço a todos.